Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento. E Sul Contábil Assessoria Empresarial. E agora, Direito no Giornale, com evidência para a competente atuação do advogado Dr. Giuseppe Riesgo, ex-deputado estadual. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, com ênfase em Direito Tributário. Pós-graduado em Liderança e Competitividade Global em Georgetown University, nos Estados Unidos. Pós-graduado em Economia Austríaca pelo IMB São Paulo. Integra o quadro de advogados do escritório Jobim Advogados Associados. Dr. Giuseppe Riesgo é também pré-candidato a prefeito de Santa Maria. Uma honra contar com sua distinguida presença aqui em nossos estúdios e poder falar sobre a sua atuação profissional. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Giuseppe Riesgo. Obrigado, Giovana. O prazer é meu poder estar aqui, conversar um pouco sobre esse tema tão difícil, mas que afeta toda a população, que é o direito tributário, né, os impostos que a gente paga como um todo e como isso impacta na nossa vida e como conseguir se proteger e se defender de forma legal como isso. Sim, realmente é um assunto, né, complexo e que afeta todos os brasileiros. Muito. Né? Doutor, de que forma, então, o advogado tributarista pode facilitar o empreendedor no momento do pagamento dos seus impostos? E como recuperar impostos pagos em excesso, por exemplo? Sim, bom, o direito tributário ele é o estudo dos tributos, né? E dentro dos tributos a gente tem várias espécies ali. A mais conhecidas são os impostos e as taxas. Então, o imposto é aquilo que o governo tem uma liberdade para poder gastar mais e as taxas é aquilo que é vinculado diretamente a algum serviço que está sendo fornecido, né? Então, sei lá, eu vou emitir o passaporte, eu pago uma taxa. Eu vou emitir algum documento, pago uma taxa especificamente para aquilo e o imposto é o que a gente paga escondido nas coisas, principalmente. E o mais conhecido deles é o ICMS. Sim. O ICMS é um imposto que impacta todo mundo, principalmente a população de menor renda. Porque a proporção de imposto que ele vai pagar de acordo com o dinheiro que ele ganha é muito maior que pessoas de alta renda que acabam tendo uma proporção menor porque o preço, por exemplo, do arroz é o mesmo para todo mundo, independentemente da renda. Aí tem alguns outros impostos para tentar, né, manter isso um pouco mais equilibrado. Às vezes o consumidor nem percebe. O consumidor não percebe porque está escondido dentro dos produtos, né? E alguns impostos, e o brasileiro não gosta muito de pagar imposto, são mais conhecidos e dá aquela dor na hora de pagar, que é o IPVA, por exemplo, que é um imposto direto que tu paga no início do ano, o IPTU, um imposto direto que tu paga ali também no início do ano para a prefeitura e assim por diante. Então, qual que é a ideia do advogado tributarista? O sistema tributário brasileiro, o sistema de impostos brasileiro, é um dos mais complexos, mais difíceis do planeta Terra, do mundo todo. Tu vai pegar os quase 200 países que tem no mundo, compara todos os sistemas tributários, o brasileiro é um dos piores. Por quê? Porque a gente tem muito imposto, muito tributo, muita contribuição, que é um outro tipo de tributo, que incide sobre diversas coisas diferentes, não é uma coisa simples. Então, dependendo da tua atividade, do produto que tu vende, do serviço que tu presta, do estado que tu tá, da cidade que tu está, da forma com que tu organiza a tua empresa, tu paga imposto de um jeito diferente. Se tu não está preparado para pagar de um jeito que seja mais efetivo e um pouco mais barato para ti, tu vai acabar pagando a mais do que deveria. Então a ideia do advogado tributarista é entrar na tua empresa, olhar como as coisas estão e te orientar para tu pagar menos impostos de forma legal, dentro da lei. Então é um enquadramento tributário diferente, é como que tu vai declarar a tua empresa, quais são os produtos que tu vai declarar e assim por diante. Então por isso que é muito importante, eu diria fundamental, qualquer empresa ter um advogado tributarista que acompanhe mensalmente, diariamente o teu trabalho para te orientar melhor. E existem casos, pelo fato da tributação ser muito difícil, muito complexa, muito fácil de errar, que a empresa acaba pagando imposto a mais, de uma forma incorreta. E o governo... E quanta economia poderia fazer se tivesse um advogado acompanhando? É muito grande, tem casos que passam de milhões de reais que são pagos de forma indevida. E aí o que acontece? Tu paga errado. O que o governo vai fazer? Ele vai te mandar uma cartinha dizendo, olha só, dona Giovana, a senhora pagou um pouco a mais, quem sabe a senhora paga menos na próxima? Não. É lógico que não, ele vai deixar quieto. Ninguém recebe essa carta. Não, segue o jogo e passa o tempo. Sim. Se tu demorar 5 anos para fazer isso,
perde o direito de poder recuperar aquele imposto que tu pagou a mais. Então tu precisa estar atento às oportunidades e a todas as mudanças na legislação e inclusive ações tributárias que acabam dando êxito para a parte que pede, né, a diferença, para que isso possa ser aplicado na tua empresa também e tu possa recuperar esse tributo também. Então é um trabalho bem longo, bem complexo em alguns casos, mas também é simples em outros casos, porque são teses, né? São formas de enxergar aquele imposto já consolidadas, que os tribunais já concluíram que verdadeiramente o empresário tem direito àquela redução daquele imposto naquela situação, que são mais fáceis de conseguir, basta pedir, né? E para isso pode ser feito via administrativa ou também via judicial. Então o advogado tributário ele facilita o cumprimento das obrigações tributárias dos empreendedores, né? E ajuda a otimizar sua situação fiscal. Também, né, algumas maneiras a considerar, conforme você está falando, que através de um planejamento planejamento, enquadramento da empresa, revisão de obrigações tributárias. Revisão de alguns impostos que tu pagou a mais. Tem vários exemplos de situações que são o seguinte: hoje a legislação exige que se faça de uma forma. E o teu contador te orienta a fazer daquela forma e tu vai fazendo. Passou alguns anos, alguma empresa em algum lugar do país percebeu que aquilo não era bem certo, assim. O advogado dele percebeu e decidiu entrar com um questionamento na justiça dizendo, olha, desse jeito que vocês estão me cobrando aqui não está muito certo. Essa parte, digamos, do meu faturamento não deveria estar sendo tributada por conta disso, por causa da lei XYZ. E o judiciário pode dar o direito dele restituir aquele valor. Aquela empresa pode gerar um direito para a tua empresa entrar na justiça e solicitar a recuperação dos impostos que tu pagou a mais no passado, de acordo com essa tese nova de agora. E isso acontece a todo momento. Isso, lógico, que é uma complexidade do sistema brasileiro que, na minha opinião, não é efetivo economicamente, não é lógico economicamente, mas é como acontece. Então é muito melhor a empresa estar atenta ao cenário, ver o que está acontecendo e conseguir recuperar o imposto que ela pagou a mais, do que achar que é assim mesmo, paguei e segue a vida e não vou ficar de olho no que está acontecendo em nível nacional na questão tributária. É realmente uma assessoria imprescindível, né? Porque o advogado, ele se utiliza de análise, de revisão, de negociações, né? Criatividade, às vezes. Criatividade, às vezes. E segundo o seu conhecimento, ele pode solicitar a restituição, a compensação desses valores, né, pagos indevidamente, que, como você bem falou, pode se transformar num valor exorbitante. Pode ser um valor muito alto. Muito alto. A tese mais conhecida é a conhecida como tese do século, o tema 69 do STF. Ele diz o seguinte: as empresas, elas são tributadas às vezes, né, alguns impostos e algumas contribuições, elas incidem, ou seja, o percentual que se aplica é sobre o faturamento total da empresa. Essa ficou bem conhecida porque ela já está bem consolidada. O teu faturamento total entra tudo que é coisa ali. Entra as tuas vendas e entra também o ICMS, por exemplo, que tu cobra e repassa para o governo do estado. Alguns advogados olharam aquilo e falaram, olha, pera lá, esse ICMS aqui que eu estou cobrando da pessoa e repassando para o governo do estado, não é faturamento da empresa, isso aqui não pode ser tributado. Eu não posso pagar imposto sobre um imposto que eu estou recolhendo para o governo do estado. Por quê? Então eles entraram com uma ação judicial e ganharam. Em todas as empresas do lucro real, do lucro presumido, que estão pagando PIS e COFINS, por exemplo, sobre o faturamento, elas podem destacar, elas podem reduzir esse faturamento que é um recolhimento de ICMS e reduzir o pagamento de PIS e COFINS, por exemplo, que pode dar um valor bem alto, de acordo com o faturamento da empresa. Então, tem várias outras situações, esse é o exemplo mais fácil para as pessoas entenderem que tu pode recuperar, assim, alguma coisa. É realmente um exemplo esclarecedor, né, que você traz aqui no programa. Dr. Giuseppe Riesgo, nos valendo da sua experiência na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara dos Deputados, quais são as suas considerações sobre a última reforma tributária nacional e suas especificidades, né, leis que ainda precisam ser aprovadas e assim por diante? Sim, eu tive uma experiência como deputado estadual, 4 anos na Assembleia Legislativa, onde eu trabalhei muito temas tributários, né, a questão do regime optativo de tributação do ICMS e substituição tributária, as questões de taxas do DETRAN e reduções dessas taxas, a reforma tributária estadual, que nós conseguimos barrar, felizmente, porque de reforma não tinha nada, era só um aumento de impostos escondido. É muito bonito chamar de reforma e ter um aumento de imposto escondido, né? E depois disso eu tive uma experiência como chefe de gabinete do deputado Marcel Van Hatten em Brasília, principalmente por conta da proposta da reforma tributária nacional que estava sendo debatida naquela época. A minha visão da reforma tributária nacional é muito simples. Ela foi uma proposta com boas intenções que acabou saindo pela culatra, na minha visão. Porque a ideia geral era, nós temos vários impostos que incidem sobre consumo no Brasil. A gente tem o ICMS, a gente tem o ISS, a gente tem o PIS e COFINS, a gente tem uma complexidade
que isso gera, né? E o IPI também, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que eu acho curioso, né? O Brasil que quer se industrializar cobra imposto sobre produto industrializado, cada produto tem uma alíquota diferente, é uma bagunça. Difícil. Então, a ideia era pegar todos esses impostos e criar um imposto novo, fundir todos eles num só, que é um imposto já mais aplicado em nível internacional, que é o IVA, ou o IBS, né, o Imposto sobre Valor Agregado, ou Imposto de Bens e Serviços, como ele ficou conhecido aqui no Brasil. E o grande problema desses impostos no Brasil é que eles eram impostos cumulativos. O que eu quero dizer com isso? A cada etapa da cadeia produtiva, então a indústria vende para uma outra, que vende para um distribuidor, que vende para o outro, existem alguns impostos ali que tu não consegue aproveitar na próxima etapa e ele acaba entrando no preço do produto e depois tu não acha ele mais, entre aspas. Sim. Isso faz com que se acumule alguns impostos lá dentro da cadeia, porque tu paga cada etapa nova e tu não consegue saber quanto que tu pagou. Isso gera um problema muito grave também de desindustrialização do país, porque tu pune produções, cadeias produtivas muito longas e complexas. E é por isso também um dos motivos do Brasil vender muitos produtos in natura, produtos de primários. Vende a soja em primária, vende o minério de ferro e assim por diante, porque a cada etapa produtiva da cadeia ele vai ficando cada vez mais caro e mais complexo. Sim. Se nós tivéssemos um IVA, um imposto de valor agregado, tu pagaria imposto somente ao valor que tu agregou ao produto e não sobre o valor total do produto. E isso a tese era para tornar o nosso sistema mais lógico, mais fácil de entender, mais de acordo com as práticas internacionais e poder tornar o Brasil um país competitivo de forma internacional. O problema é que, como tudo no Brasil, se alterou muito no meio do caminho e se criaram várias exceções e várias regrinhas ainda mantiveram a colcha de retalhos da legislação brasileira e a alíquota, né, o percentual de imposto cobrado no IVA vai ficar muito alto. Então eu critiquei muito, questionei muito, criaram ali o imposto do pecado, né, o imposto sobre itens especiais ali, que podem causar dano ao meio ambiente, que possam causar dano à saúde, assim por diante, não botaram um limite de alíquota nisso, criaram o IVA, daí fizeram um IVA dual, né, um IVA nacional, um IVA estadual, a contribuição de bens e começou a se gerar muitos problemas. Então, apesar da reforma tributária nacional ter sido criada com uma boa intenção, na minha visão, ela pode gerar muito mais dano do que benefício neste momento da forma como ela foi feita. Você esteve lá nos representando, né, e nos traz com clareza essas particularidades, né, e são tantas. E a gente fica muito chateado, né, Giovana? No dia da votação, eu estava ali de prontidão como advogado da área tributária para auxiliar a votação do deputado Marcel e da deputada Adriana e do deputado Gilson, e o texto chegou para mim 1 hora antes da votação. Um texto longo de 60 e poucas páginas, ou 80 e poucas páginas, agora não me recordo, para eu dar uma análise em 1 hora. Sim. É impossível fazer isso, né? A legislação tributária já é antiga no Brasil e a cada momento os advogados estão debatendo interpretações diferentes daquilo que está escrito no texto. Como é que eu vou dar um parecer em 1 hora de uma legislação que apareceu quase que de uma hora para outra, que o relator escondia? Então, se a gente soubesse como as leis são feitas de fato no Brasil, a gente não levaria tanto a sério, assim, sabe? Então, fico muito chateado que foi feito dessa forma. Espero que ainda tenha como salvar em algum ponto no futuro, mas o fato é que eu não estou mais otimista com a reforma tributária nacional, não. Infelizmente, né? A aprovação de uma reforma tributária abrangente e significativa no Brasil, ela enfrenta vários desafios, né? Conforme você falou, incluindo divergências políticas, né? E interesses diversos de diversos setores também da economia. Sim, isso também é um ponto importante, né? Além do próprio sistema já ser complexo, né? O sistema tributário. O sistema tributário é muito complexo também por conta das pressões de grupos. Cada grupo, cada setor, cada área quer um benefício próprio. Sim. Que é uma redução própria, né? Que é um benefício fiscal próprio seu, que é uma redução de alíquota para sua área. E assim as pressões vão se gerando e os setores se acostumam com aqueles benefícios. São diferentes interesses políticos e econômicos. Claro, só que é o seguinte, a gente não pode se enganar. Se alguém está pagando menos, alguém vai pagar mais. Enquanto o Estado não diminui o custo dele, enquanto a máquina pública não diminui a quantidade de dinheiro que ela precisa para se manter, a quantidade de impostos cobrada vai ser a mesma. Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. Então, se eu tenho uma redução para o setor X, o setor Y vai pagar mais. É assim que acontece, é assim que vai acontecer, que é exatamente o caso do IVA. A ideia do IVA era ele ser uma alíquota de 25% para todos os produtos de forma igual, para que eles pudessem também não ter tanta distorção na economia. Só que aí começaram a dar um benefício para o grupo tal, para o grupo do fulano, do Beltrano, setor XYZ, e a alíquota, os 25%, começou a subir. Agora a estimativa é 29%. Que quem paga são as pessoas que não têm esses benefícios e não têm força de pressão dentro de Brasília. Sim, infelizmente. Dr. Giuseppe, e no seu ponto de vista, qual será o impacto na vida dos gaúchos sobre o aumento do ICMS proposto pelo nosso governador Eduardo Leite?
Aumento de impostos é algo que a gente fala com mais frequência do que deveria, na minha visão. A todo momento existe um debate sobre aumento de impostos e isso é decorrência, como eu disse anteriormente, da necessidade do governo ter mais dinheiro. Cada vez mais o governo precisa de mais dinheiro para poder se sustentar. E agora, nessa tragédia que a gente está vivendo aqui no Estado, nós percebemos a falência do Estado, né? Todo o aparato não consegue sustentar as necessidades da população e quem tem que salvar a população é a sociedade civil, com doações, com trabalho voluntário, com resgate, com ajuda e assim por diante. Aonde está indo os nossos impostos? E aí o governador vem com uma proposta de aumento mais ainda do ICMS, que é um imposto condenado a acabar daqui a alguns anos, quando a reforma tributária nacional se aplicar, né? O ICMS está dentre aqueles que vão ser extintos, como eu falei, e mesmo assim, apesar de todos os problemas, o governador segue propondo o aumento de impostos. Ele perdeu já a tentativa de aumento via alíquota, de 17% para 19%, mas ele segue com a proposta de redução de benefícios fiscais no setor da alimentação. Então os alimentos podem ficar mais caros ainda, já apesar de nosso dano na colheita, nosso dano na safra, o dano de infraestrutura, o dano de transporte, o dano de tudo que está acontecendo, ainda o governador quer aumentar mais ainda para poder ter mais dinheiro para fazer, sabe-se lá o que ele está fazendo com o dinheiro dos gaúchos. Esse impacto é terrível, principalmente, Giovana, repito, para a população de baixa renda. Sim. População de baixa renda é quem mais sofre com o aumento de impostos sobre o consumo. Se fosse um aumento de imposto sobre qualquer outra coisa que não seja consumo, impacta mais pessoas de média e alta renda. Agora, consumo são pessoas de baixa renda. A alimentação é o pior de todos. Então, isso pode causar um dano grave na renda da população mais humilde do Rio Grande do Sul. E isso é muito preocupante, porque essas pessoas ficam cada vez mais e mais pobres, com mais necessidade, com mais dificuldade, e o governo cobrando altos impostos para eles. Isso realmente é muito triste, essa situação, né? As pessoas menos favorecidas. E também vai reduzir o consumo de certos bens, e serviços, e afeta negativamente as empresas, a economia como um todo. E existe muita substituição também, né? Na economia existe uma forma de ver as coisas que é a demanda elástica e inelástica. A demanda elástica é quando algum produto ele pode ser trocado por outro, né? Por exemplo, carne. Carne é um produto de demanda muito elástico. Se a carne está muito cara, as pessoas podem substituir por outra coisa. Diferentemente da gasolina, e se tu pega áreas muito importantes que não tem como não comprar, que é a alimentação no geral. Sim. Então a demanda é muito inelástica, vai acontecer, as pessoas precisam daquilo, elas vão comprar aquilo, independentemente do preço, elas vão acabar comprando. Talvez comprem coisas de menor qualidade e coisas um pouco mais baratas, mas o geral acaba acontecendo. E se a gente tem um aumento de custo num produto essencial, fundamental, como alimentação, a consequência não é a redução do consumo daquilo, a consequência é um empobrecimento da população e uma diminuição do consumo de outras coisas. E aí outros setores podem ser afetados e reduzirem o seu faturamento, isso pode gerar demissões e é um problema grave para a economia como um todo e para as pessoas como um todo e pode impactar todo mundo, sim. A consequência de um potencial impacto na vida de todos os gaúchos, claro, né? É horrível. Tanto no setor empresarial quanto no cotidiano dos cidadãos, um aumento do custo de vida, uma possível inflação, né? Com certeza. De inflação. É inflação. Doutor, nosso tempo é exíguo. Já acabou? Tem uma questão que é muito importante falar, né, que não poderíamos deixar de falar, que sabemos que o escritório, né, Jobim Advogados Associados, também atua nessa questão de precatórios. Sim. Né, que auxilia nessa questão para a compensação de impostos. Sim, esse é um ponto importante também, Giovana, da compensação de impostos quando a empresa está devendo, fez algum acordo com o governo do estado, né, existe um programa da Procuradoria-Geral que faz a compensação com esses precatórios. O que é o precatório? É quando o governo te fala o seguinte, devo, não nego, pago quando posso. Esse é o precatório, quando é um valor muito alto. Só que o governo do estado demora muito para pagar, vai anos para pagar um precatório. Então, às vezes o governo está devendo para alguém 500 mil, 600 mil, 700 mil, 1 milhão de reais e não paga nunca. Tem gente que até morre e o precatório não é pago. Então, se criou um programa, o governo do estado acumulou muito esses precatórios, ele está devendo demais e ele criou um programa para tentar compensar, então. Então, o governo diz o seguinte, já que eu estou devendo para vocês, vamos pegar o que vocês estão devendo para mim e vamos fazer um acordo e compensar para eu não ter que pagar o precatório inteiro e tu não paga o imposto inteiro. E nós, lá no escritório, fazemos essa compensação. Então, a empresa está devendo um valor, a gente pode comprar um precatório de alguém, uma pessoa que pode estar nos ouvindo, inclusive, servidor do Estado ou que é herdeiro de algum servidor do Estado que porventura entrou com alguma ação judicial e ganhou do Estado e está com esse precatório na mão, a gente pode usar esse precatório para compensar uma dívida de ICMS de uma empresa cliente nossa e aí todo mundo sai ganhando. É lógico que o valor pago não é 100% nem pelo governo do Estado, nem pela pessoa que compra. Então, digamos um precatório que tem um valor X, a empresa compra dessa pessoa por um percentual e essa mesma empresa ela vai
vender, entre aspas, o precatório para o governo do estado por um outro percentual. Então todo mundo perde um pouquinho, cede um pouquinho, mas se resolve a situação. A pessoa que tem o Estado devendo para ela ganha o dinheiro imediatamente com a venda do precatório, a empresa reduz a dívida dela de ICMS com um valor um pouco menor e o Estado não precisa ficar pagando os precatórios, que são em valores já muito altos, de um valor cheio, porque ele consegue fazer a compensação. Então a gente faz todo esse meio de campo para as pessoas que estão com precatório para receber e para as empresas que estão com impostos a pagar atrasados para o governo do Estado, e às vezes não é nem por culpa da empresa ou por algum tipo de malícia, mas porque são impostos muito altos mesmo, muito difíceis de conseguir adimplir de forma no momento correto por conta das questões econômicas e agora talvez mais ainda com essa catástrofe que aconteceu no nosso estado. Sim. E está aí então mais uma alternativa para compensar créditos tributários, né? E na verdade desde que o contribuinte cumpra com os requisitos legais, não é, doutor? E obtenha autorização judicial para tanto, para realizar essa compensação? Não precisa nem de autorização judicial. Não precisa nem de autorização judicial. Isso é um acordo feito com a Procuradoria do Estado. Então, se cumpre os requisitos, pode ser feito sem necessidade de entrar com um novo processo. Excelente suas considerações. Bem, os assuntos são complexos, né? E para tanto precisaríamos aprofundá-los. Sim. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui, por nos elucidar questões tão relevantes sobre a sua área de atuação, sobre tributos, né, que é uma preocupação de todo o brasileiro. Né? E no estado do Rio Grande do Sul nós estamos passando por essas alterações e que devemos atentar, acompanhar, né, as notícias, a política, nos atualizarmos cada vez mais. E você nos traz aqui, né, todas essas referências através do seu conhecimento, né? Apesar de nós termos um pouco tempo, tenho certeza que quem está nos assistindo neste momento conseguiu absorver o principal, né? Afinal, estamos nos referindo, estamos falando de assuntos de total interesse público. Muito obrigado pela sua presença e por ser uma referência na área. Parabéns e sucesso para você. Eu que agradeço, Giovana, um prazer poder estar aqui, falar um pouco sobre essa área complexa, difícil do direito, até os advogados olham e falam, tributário, não quero nem saber, mas é um assunto que impacta na vida de todos nós e principalmente no bolso, então temos que estar preparados também para conseguir pagar os impostos da melhor forma possível. Obrigado pela oportunidade. Realmente muito complexo, né? É preciso muita dedicação, muito estudo, né? Então você está de parabéns. Mas tem quem goste, tem louco que gosta. Muito obrigada, então, e volte sempre. Obrigado. Na sequência, o Bloco Saúde e Bem-Estar recebe o cirurgião dentista Dr. Paulo Antônio Lauda. Volto após o intervalo.